Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, que também está no YouTube, no canal da televisão, no canal da PUC TV Goiás e no canal do programa Papo Dinâmico. Então são dois canais, nós estamos lá no YouTube. E você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Twitter e no Instagram. Hoje nós vamos falar de educação pública. Na verdade, é uma iniciativa que está dando muito o que falar aí na cidade, pelo Brasil e também no exterior. Nós vamos falar aqui de educação pública, mas não é com autoridades da educação, nem professores sêniores na área de educação, nem pesquisador, nem nada. Nós vamos falar com um jovem que está pesquisando e procurando melhorar a educação com a iniciativa pioneira, que é o desenvolvimento de um aplicativo. Nós vamos falar aqui com o Shalom Santos. Shalom, obrigado, seja bem-vindo aqui no Papo Dinâmico. Eu que agradeço, professor. É uma grande satisfação estar aqui presente e falar a todos vocês. Quem sou eu? Não um jovem falando sobre educação, mas acredito que como jovem estudante, nós estamos na ponta onde o peso das decisões, dos métodos pesam muito e é por isso que eu estou aqui trabalhando e lutando por essas iniciativas. Muito obrigado. Qual é a sua formação? Publicidade, propaganda. Você fez publicidade e propaganda onde? Em Goiás? Foi, sim, aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia? Isso. Ah, que legal. E aí você foi desenvolver um aplicativo? Você que desenvolveu o aplicativo? Sim, eu desenvolvi todo esse projeto, né? E em uma palestra dentro ali de uma faculdade chamada Unic em Cuiabá, eu falei sobre a ideia, né? A iniciativa, e um olheiro ali, né, da ONU em São Paulo me falou, poxa, eu tenho que te indicar e você deve ir apresentar essa solução na próxima Assembleia de Jovens, que vai acontecer em Washington, D.C., né, nos Estados Unidos. E aí foi a partir daí que iniciou todo esse movimento e fui para lá apresentar essa nova solução. Você foi lá em Washington, capital dos Estados Unidos, Isso. fica ali próximo de Nova York, Isso. e não no estado de Washington. Não o estado de Washington, que é diferente, né? Tem uma grande diferença. O Washington D.C. é o Washington do Distrito da Colômbia. Isso, Distrito né? de Colômbia. Que Ele é como se fosse Brasília, né? Distrito Federal, dentro de Goiás. Exato, é a capital dos Estados Unidos, Isso. que fica mais a leste, né? E já o estado de Washington fica no outro oeste, lado, acima ali né? da Califórnia. No mapa, verdade. pelo menos, fica próximo do Alasca, Sim, do Canadá. fica bem no sul. O estado, mas você não foi nessa bem no região. norte. Não fui. Você foi na capital dos Isso, na Estados capital dos Estados Unidos, em Washington, D.C. O evento aconteceu, foram duas etapas, em Nova York e em Washington. O primeiro momento foi ali de apresentar os projetos. Foi um evento da ONU, Um evento da ONU. A ONU, que é sediada em Nova York, realizou um evento lá em Washington. Isso, foram duas etapas, né? Sim. Em Washington, dentro da George Washington University, que é uma universidade, né, a principal, e aí fica do lado ali da Casa Branca. Então, depois dessa primeira etapa, nós fomos para dentro da Assembleia da ONU, que fica em Nova York, que é a sede, né? Ah, ok. Então, a segunda etapa já foi na Foi Assembleia. dentro da Assembleia. E você apresentou lá também? Sim, aí lá em Washington, foi muito bacana, a gente falou bastante sobre projetos, né? Lá foi realmente os finalistas em Nova York, foram os finalistas, né? Então a gente chega e apresenta para muitas autoridades, né, de diversos países. São mais de 90 países representados. E você foi um dos selecionados para apresentar? Um dos selecionados brasileiros. Mas o que você apresentou? Você apresentou o projeto, a ideia, fez uma apresentação assim, ou você demonstrou lá o aplicativo? A gente tem uma coisa chamada MVP, Mínimo Produto Viável. É uma maquete do que seria a solução, embasada em um estudo. Então você faz o estudo do porquê aquela solução deve existir, certo. Coloca ela viável ali, executando de forma prática, né, para eles entenderem, para os jurados entenderem. E aí eles validam essa ideia, eles dão opinião, eles dão uma pontuação e eu fui um dos representantes. Que legal! E aí, o que você vai fazer agora para isso se tornar uma ferramenta, digamos assim, utilizável pelo povo, pelas pessoas? Nós contamos com parceiros, eu acredito que nenhuma solução
Como eu represento, eu sou presidente de uma organização estudantil, né, que é a OB. A partir disso a gente não tem... O que é a OB? A OB é uma sigla, né, para o nome da organização, Organização Brasileira de Estudantes. Vai fazer 5 anos agora que eu Isso trabalho é uma com essa ONG organização. ou um movimento? O que é? É uma ONG. É uma ONG. É uma ONG. Sim. Ok, e essa ONG tem, o que faz para alguém participar? Quem participa dela? Estudantes? Sim, é uma ONG feita, presidida, todo o corpo é estudantil, devem ser estudantes, né, pelo Código de Tem uma Atividade. diretoria e você é o presidente? Isso, eu sou presidente. Ok, e hoje ela está instalada em quais unidades da federação? A gente está aqui em Goiânia, a única sede, o único polo, e nós estamos abrindo em Cuiabá também. Cuiabá. É algo com apoiadores de Cuiabá. Ok, aí para a pessoa participar, o que tem que fazer? Tem um site? Tem sim, é ob.ong.br. É fácil, é só entrar em contato, tem diversas formas. A pessoa tem que mandar um e-mail, mandar uma mensagem solicitando... Sim, lá os canais de atendimento, a gente tenta ser o mais próximo, né? A gente tem esse entendimento que o estudante, as iniciativas devem chegar e abraçar os estudantes, né? Não iniciativas políticas apenas, mas todos os tipos de iniciativa, principalmente essa. O aplicativo, ele já está desenvolvido ou está em processo? Sim, está em processo. Uma empresa chamada Fluterando, né, que é de uma linguagem chamada Flutter, que é a nova tendência, né, abraçou o projeto e gostaria de fazer com a gente essa história, né? Então eles estão nos ajudando nisso. Muito obrigado, inclusive, pela... E como é que é esse aplicativo? Ok, nós trabalhamos com 2 frentes, né? Nós entendemos que a iniciativa ela deve ter 2 frentes principais. Uma de dar suporte para o estudante em suas atividades dentro da faculdade, dentro do ensino fundamental, é para todo tipo de estudante e idade. O suporte nas matérias, o suporte nas tarefas, nos trabalhos, né? Então, é feito por professores voluntários. Professores e estudantes entram dentro dessa plataforma e se juntam ali para solucionar problemas. Esse é o nosso foco. E a segunda base, o segundo pilar, a segunda frente desse aplicativo é a geração de conteúdo. É onde o professor tem ali um espaço para poder falar sobre a matéria do jeito que ele acredita e tudo dinâmico. No mesmo tempo que está ali a live, né, como no Instagram acontece, os alunos podem participar com perguntas. E a ideia é exatamente essa, trazer essa interatividade. O professor, para participar, ele tem que se cadastrar no aplicativo, Isso. se oferecer como voluntário. Isso mesmo. E ele teria que se deslocar para algum local para comunicar com os estudantes, ou ele se comunicaria do ponto onde ele estivesse, em qualquer lugar que estivesse? Ele só precisa estar conectado à internet e ter um celular. Vai ser sempre pelo celular. Então, Sim. você está no aeroporto esperando uma conexão, ele vai ali e dá um feedback ali no aplicativo. Ele conecta o fone de ouvido dele para colocar um microfone ali perto, né, da boca e ele começa a live de onde ele estiver, seguindo a ideia de conteúdo que ele tem para passar, seguindo o feedback dos estudantes, né? Mas o professor, tudo bem, ele vai ser voluntário, ele vai ganhar em colaborar e tal. Sim. Mas ele terá uma plataforma nesse aplicativo, isto é, os estudantes vão entrar lá e vão encontrar lá um mosaico de plataformas de professores, aí eles entram e se interesse, por exemplo, em participar de uma sessão do professor, ou o professor entra a qualquer hora e só enquanto ele estiver ali online que ele vai estar aparecendo? Como é uma plataforma de conteúdo, nós gostaríamos que fosse bem organizada. Pensando nisso, os professores podem fazer suas lives, né? As lives ficam salvas e abertas à discussão, tanto ao vivo quanto depois. Então, o estudante ele vai entrar ali e falar, olha, eu preciso solucionar uma dúvida nesse sentido, eu preciso de Bhaskaras, eu preciso entender sobre Bhaskaras. Então ele digita essa palavra-chave, como a gente denomina, e ele encontra tudo relacionado a isso e professores que falam muito sobre isso também. Tem diversas formas de pesquisa. Então a OB está desenvolvendo um servidor que vai arquivar, arquivar todas essas informações tem todo um servidor ali por trás. E disponibilizar para o pessoal Isso acessar. Isso é a OB que está providenciando tudo isso? Sim, com essa parceria dessa iniciativa privada, né, um parceiro que gostaria de fazer um trabalho social na área, essa empresa chamada Fluterando, nós vamos ter todo esse suporte, servidor, plataforma, tudo isso aí é uma parceria que foi feita, né, de doação mesmo. Ok, entendi. Isso aí, então, assim, os professores que se dispuserem a ser voluntários, sim, eles terão direito de ter o conteúdo deles lá, um perfil, digamos assim. Com certeza. Um perfil dele com as informações relativas a ele e os conteúdos que, porventura, ele disponibiliza para essa plataforma,
para esse aplicativo. Nós esperamos agregar para o professor. Isso. Ele pode usar isso. E os estudantes poderiam entrar para resolver dificuldades que, porventura, Sim. eles tenham no aprendizado. Essa é a ideia, então. A ideia do aplicativo é poder propiciar ao estudante, né, um espaço de aprendizado fora da sala de aula, fora Com dos certeza. livros, mas que seja interativo, é isso? Com certeza, totalmente interativo. O nosso objetivo é que o estudante tenha acesso a um conteúdo de uma forma totalmente diferenciada do que ele tem dentro da sala de aula. A gente sabe, por experiência, todo jovem sabe, já passou pela escola, e sabe que é muito difícil você aprender dentro de sala de aula, dependendo do professor, dependendo do método, dependendo da sala de aula, às vezes turbulenta, às vezes violenta, né, que é a nossa realidade hoje na educação pública. Então, a partir disso, nós entendemos que gostaríamos de criar um ambiente onde o estudante se sentisse tranquilo para fazer suas escolhas, tranquilo para estudar sobre o que precisa, como ele bem entende, e os professores interessados ali que querem gerar conteúdo, querem se promover de alguma forma, usar isso a seu favor também, e querem também fazer uma renda extra, a gente vai ter um espaço para isso, onde o aluno que tem um pouquinho ali de condição mínima, e o ticket é bem pequeno, em torno de 10, 15 reais por mês, é uma coisa bem... ele pode ter um reforço, né, desse professor ali dentro dessa plataforma. Então, é uma forma realmente de fazer um projeto autossustentável e interessante para ambas as partes. Bem, então, a plataforma terá uma dimensão pública, gratuita, Sim. que a pessoa chega, cadastra e tem acesso a um monte de informações gratuitas. Sim. E uma dimensão premium, onde a pessoa Sim. terá que pagar alguma taxinha para ter alguma coisa a mais, claro. É isso? Assim, mais ou menos o padrão do que existe em muitos aplicativos. Sim, com certeza. No entendimento de que uma plataforma totalmente gratuita, que não é de uma iniciativa governamental, ela precisa sobreviver de alguma forma, os professores, eles podem ir até certo ponto, eles não podem viver doando todo o seu tempo, né? A gente entende que o professor vai doar seu tempo, ele vai fazer conteúdo para esses alunos, conteúdo de verdade, né? Realmente com intensidade, com paixão, e tem uma área onde, poxa, o senhor gostou de um professor, o senhor gostaria de um acompanhamento melhor, por que não o professor ter ali também uma renda através disso, né? Essa Organização Brasileira de Estudantes, a OB, ela é uma entidade sem fins econômicos. Sem fins econômicos. Ok, então a remuneração dela vai ser uma remuneração de sustentabilidade, não para gerar ganhos econômicos. E totalmente direcionado para o professor. Os idealizadores, ok. Os professores poderão também ser remunerados nessa dimensão premium, quando, enfim, eles terão que se desdobrar um pouco mais também. A ideia realmente desse faturamento é manter o sistema e direcionar o restante para o professor. Esse é o nosso objetivo. Ok. Mas, num primeiro momento, ele tem que se cadastrar como voluntário. Sim, ele tem que gerar bons conteúdos ali, até porque o aluno vai procurar, o estudante vai procurar ele pelo bom conteúdo que ele promove, né? Então, acho que é mais do que merecido e mais do que justo, como seria? Democrático, né? Mais o ambiente. democrático, ok. Uhum. No momento, não está disponível ainda esse aplicativo. Não é possível baixá-lo. Não, nós temos uma parceria com o CIE, né? Okay. Centro de Integração Estudante-Escola, e vai ter uma feira, vai ter uma feira aqui em Goiânia, que é a maior da América Latina, onde nós, daqui 40 dias, objetivamos lançar lá, né? Estamos trabalhando isso ainda. Então, esperamos que isso aconteça dentro de 40 dias, o lançamento dessa plataforma. Entendi. Tá, e aí você preside isso, não é remunerado, e como seria a remuneração do pessoal que está idealizando isso? Ok. Todo o sistema ele tem um custo de manutenção. O que nós ganhamos, e agradecendo de novo a esse parceiro, foi toda a plataforma, né? Porque eles vão usar isso como um case social. Agora, após isso, devem ter pessoas trabalhando com manutenção, né, de tudo isso. E aí é onde entra esse faturamento, onde os professores vão ter ali uma parte simbólica de 10% fica na plataforma para manutenção dessa plataforma, trazendo a autossustentabilidade, e o restante vai para o professor, com certeza. Por que você acha que esse aplicativo é necessário? Porque eu acredito que toda ajuda e todo suporte para o estudante brasileiro hoje é pouco. Você acha que a educação no Brasil precisa melhorar? Está boa? Como é que você vê o processo educativo da educação pública no Brasil? Bom, partindo do ponto onde poucas inteligências são reconhecidas, e eu falo porque eu sempre me achei um estudante burro, porque eu não conseguia entender da forma
que os professores explicavam, de acordo com a metodologia que era usada. Então, eu sempre tinha um trabalho triplo, enfim, era quase impossível absorver a maioria das matérias. E ainda mudava ali de ano, e aí mudava o professor, e aí o professor que era bom em matemática vinha outro, e eu não conseguia entender o jeito que o professor explicava. Então, eu acredito que essa dor não é só minha. Essa dor é geral, é tanto que a gente tem evasão, a gente tem muita gente abandonando as escolas, as faculdades, chegam na faculdade e não sabe o que é ainda. Então, isso impacta o mercado, o crescimento do Brasil de uma tal forma, e eu não entendo o porquê que isso não é gritante, não é alarmante, não é algo emergencial, até porque passa ali 5 anos e são 5, vamos supor, cada ano entra uma leva a mais de pessoas no mercado, profissionais, cidadãos atuantes. Então, a cada ano nós estamos regredindo quanto à evolução do mundo. Para mim, é essa a visão. Então, você acha assim, as pessoas estão escolarizadas, mas não estão alfabetizadas, é isso? As pessoas passam pela escola, mas terminam a escola sem saber contar direito, sem saber ler direito, sem saber escrever, é isso? Eu estou tentando formular aqui. Por exemplo, um dado estatístico que nós vimos aí pela mídia recentemente mostra que quase 37% dos jovens até 19 anos abandonaram a escola. Sim. Então, sim, de cada 10 estudantes de até 19 anos, 4 abandonaram, não estudaram, não conseguiram terminar o ensino médio, simplesmente abandonaram, evadiram. Você acha que essa evasão é causada justamente por essa dificuldade de aprendizado que as pessoas têm? Com certeza. Não há uma identificação. Não há uma identificação de como esses jovens querem viver, exercer, atuar, sabe? Ele não vê uma perspectiva, um horizonte claro. Vou tentar fazer uma simbologia. Entra numa festa onde tem várias músicas tocando ao mesmo tempo, eu quero ver o senhor ficar ali 5 minutos. Você não vai ficar ali 5 minutos porque não tem uma vibe. Você não consegue se identificar com a música. Tem várias músicas ao mesmo tempo, então isso causa confusão. O ser humano, ele é de foco absoluto em uma coisa por vez. O que me fascina muito é o formato que todos os principais países do ranking, né, que estão ranqueados ali, primeiro a 10º lugar, atuam dentro das escolas. Desde o início, desde o maternal ali, os estudantes são impulsionados a decidirem por si mesmos, o que não acontece no Brasil. No Brasil, nós temos uma educação genérica, onde vamos atirar para todo lado e bombardear com conteúdo. O que eles forem se identificando é isso mesmo. Não há o inverso. E, na verdade, a evolução acontece no inverso. Você falou aí que você estudava matemática num ano, estava se dando bem em matemática, porque se identificou com o método do professor. Aí, no ano seguinte, o trem complica tudo, que entra um outro professor com outro método, com outro jeito, aí você não conseguia acompanhar. Você acha que essa dispersão de professores e disciplinas acaba confundindo o estudante, é isso? Com certeza, com certeza. Fica muito na mão do professor, na mão do temperamento, por exemplo. A aula depende exatamente do professor. Se ele está bem em casa, se ele está bem na vida, enfim, fica muito ali, né? E, na verdade, a educação, ela tem que ser protagonizada. Eu devo procurar o conhecimento, eu devo entender, aprender. O estudante tem que ser o agente do seu aprendizado. Com certeza. Por isso é que você está propondo esse aplicativo. Com certeza. E como é que o aplicativo vai resolver isso, essa dispersão? Como é que vai possibilitar que o estudante seja agente do seu aprendizado e seja de uma forma consequente, isto é, aprender dentro do seu ritmo de aprendizado e conforme o seu jeito de aprender. Como é que é isso? Com certeza. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é criar movimento. Primeiro de tudo, esse aplicativo é um protesto, né? Nós estamos protestando contra a educação atual. E por protestar contra a educação pública, nós estamos criando soluções que mostram um pouco, né, um pouco do que é o estudante estar à frente desse processo como protagonista e o único escolhedor do que realmente quer estudar. E eu falo isso porque é o seguinte, quando a gente pensa, se eu colocar todas as escolas com os estudantes escolhendo o que quer estudar, ninguém vai para lugar nenhum. Mas será que eles não vão para lugar nenhum? Mesmo?
Porque, vamos lá, o estudante ele precisa identificar uma área, ele precisa se aprofundar numa área, porque ninguém vai pegar todos os conhecimentos e aplicar na vida profissional. Não existe isso, não tem como. Então, por que eu não posso identificar ali com a ajuda da instituição, a ajuda de um orientador, o que eu sou bom, qual a inteligência que eu tenho, porque todos temos, são 9 tipos de inteligência. Quais são esses 9 tipos de inteligência? Boa pergunta. Eu posso fazer uma colinha, porque eu sou muito ruim assim na sequência. Vamos lá, temos a inteligência lógico-matemática, que é uma bem comum, né? Temos a inteligência espacial, né? Aquela pessoa que nunca se perde, essa é a inteligência espacial. Ela de olho fechado, ela consegue traçar para onde está indo, né? E consegue voltar, por exemplo, é o gato, né? O gato, se deixa em qualquer lugar, ele volta, o cachorro também. A linguística, né? Eu gosto de falar, por exemplo, é uma inteligência que eu desenvolvi. Não sou muito bom, né? Mas eu gosto de falar, gosto de me comunicar. Tem gente que não gosta, né? A inteligência musical, eu gosto de dar o exemplo da minha irmã, que ela abandonou a escola no 9º ano, mas quando ela senta num piano, todos os professores que ela já teve falam, ela é especial. Inteligência musical. De aprender música, ok. Inteligência musical. A inteligência corporal, Cirque du Soleil é um exemplo disso, dos melhores, né? Dos mais inteligentes nessa questão. A inteligência intrapessoal, né? Que é quando você tem uma inteligência interna de gestão. E tem a interpessoal, que é para fora, onde você consegue se comunicar bem, você consegue gerir tudo ali à sua volta, não é o tímido, né? Entendi. Não é o tímido. E tem a naturalista. Já viu uma pessoa que tudo que ela planta, ela consegue desenvolver aquele plantio, aquela planta, ou aquele couve, né? Aquela planta e funciona, eu não consigo. Aí tem a inteligência existencial, é uma pessoa que consegue ter uma inteligência filosófica. Muitos filósofos que marcaram e ainda marcam os dias de hoje, e nós estudamos e existimos, como existimos por causa deles, tem essa inteligência. Né? Tá, então, o aplicativo que você está se propondo a desenvolver, está desenvolvendo, ele procura, então, desenvolver o aprendizado com base nessas 9 inteligências? Com base nas 9 inteligências, 9 tipos de inteligência e também na forma que nós absorvemos a informação. Hoje, por exemplo, eu gosto de ver muito ilustrado uma coisa. Se você não me mostrar todo o cenário, eu tenho muita dificuldade de absorver. Eu não consigo seguir passos, eu preciso, antes de seguir os passos, entender qual é o cenário. Então, o estudante ele é avaliado desde o primeiro contato. No momento que ele faz o contato com a ferramenta, nós mapeamos quais são os tipos de inteligência que ele mais se sobressai e, a partir disso, o professor consegue ajudar ele melhor. Poxa, você gosta de ouvir mais, você gosta de visualizar mais, você gosta mais de passo por passo, e aí é onde a gente começa a atuar. Então hoje nós estamos aqui com o Shalom Santos, um jovem publicitário que esteve na ONU apresentando a sua ideia de melhorar o aprendizado da juventude brasileira através da juventude de um modo geral, do mundo inteiro, usando um aplicativo interativo que professores e alunos em ambiente ali virtual de aprendizagem podem espontaneamente, voluntariamente, nos horários que melhor lhe possibilita estudar, você resolver suas dificuldades de aprendizado lá na escola. Você continua estudando na sua escola, frequentando as suas aulas lá na escola, né? Mas no intervalo, no final da aula, não pode colar, né, Shalom? Não pode usar o aplicativo para colar. É bem isso mesmo, né? Esse aplicativo vai gerar um problema, porque geralmente os alunos estão na escola com o aplicativo. Aí tem uma prova, ele começa aqui a interagir com o professor. Pois é, né? Ele Imagina, vai poder fazer isso, né? Se ele coloca um professor, ele pede, né, para o professor estar disponível ali no momento da prova e ele vai lá e aí, professor, qual é a questão da aula? Pois é, porque na verdade ele vai virar um fofoqueiro desgramado, né? Ô, professor, eu tô aqui na escola tal fazendo uma prova aqui, tem uma pergunta aqui, me ajuda aqui. Não vai poder. Acho que talvez nem pode falar que é prova, senão o professor já vai falar, uai, você tá hackeando o negócio. O professor não vai aceitar, claro. É verdade. Mas a gente falava de inteligência emocional. Sim. Entre os 9 tipos, de fato, você não falou da inteligência emocional. Eu realmente fui em cima desse estudo, né? E eu acho que está um pouco em cima daquilo, como nós comentamos aqui nos bastidores, da intrapessoal, né? Só que hoje, dentro das escolas, a inteligência emocional é uma coisa que está tendo que ser muito presente, até porque nós temos um dos maiores índices de violência dentro da escola, né? Então, acredito que deve ser muito trabalhado isso daí.
Na verdade, a inteligência emocional, quem lançou isso no mundo foi um escritor, um filósofo, digamos assim, americano, Daniel Goleman, meu xará, né, produziu um livro chamado Inteligência Emocional e fazendo uma crítica à inteligência pura, né, o chamado QI, coeficiente de inteligência, que apura assim, a capacidade da pessoa fazer cálculos lógicos, matemáticos, mais sofisticado, mas não consegue traduzir aquilo em ferramenta, em instrumento de vida, né? Para melhorar a vida das pessoas. Às vezes ele mesmo, eu lembro de uma reportagem que mostrava o cara de maior QI nos Estados Unidos, morava na beira de uma rodovia, numa barraca lá, abandonado. Ele fazia cálculos dos mais sofisticados do mundo, conseguia traduzir aquilo em contas, em fórmulas e tudo mais, mas não sabia aproveitar aquilo para a vida. Então ele não tinha o QE, né, o coeficiente emocional capaz de transformar, né, qualquer instrumento em coisa útil para a vida, né? Então, isso de fato ocorre. Hoje em dia se fala muito disso, da necessidade das pessoas não serem inteligentes só com fórmulas, só com números, mas serem inteligentes também no sentido de viabilizar, né, as condições, melhores condições de vida. Que eu acho que é isso que você está fazendo com o seu aplicativo. Sim. Quer dizer, você viu lá, detectou que havia dificuldades, os estudantes sofrem para aprender, porque nem sempre consegue um professor que ensina conforme o seu perfil, o seu jeito próprio de aprender. Preocupa em entender, né? Exatamente. Como o estudante pode aprender melhor. Então, um instrumento, assim, um aplicativo que permite, né, que, sei lá, dezenas, centenas, milhares de professores possam estar ali disponível para o estudante. Sim. E ele buscar o perfil que mais adequa, né, a sua realidade, a sua necessidade, né? Eu acho que é isso que você está propondo. Sim, com certeza. Eu acredito que todo empreendedor, ou qualquer pessoa que planeja ou gostaria, né, de trazer uma solução para alguma área, seja profissional ou para uma área social, ele precisa empreender dentro dessa área e entender a dor para que ele possa solucioná-la. Eu sou, como eu disse, né, uma dor disso, né? Nunca fui bem na escola, sempre tive muita dificuldade e isso é uma ligação, né? Como o senhor citou essa história desse morador que mora debaixo de uma ponte, né? De um viaduto. Ele morava na beira da rodovia, lá numa barraquinha, lá, improvisada. Olha a gravidade do que é uma formação ali na base, onde você não consegue trazer esse jovem, esse estudante, para dentro do meio social através de uma boa aprendizagem. Quando você não olha para as limitações dele e respeita essas limitações e tenta adaptar o ensino, isso é grave. Isso interfere na formação do ser humano, né? A gente passa muito tempo do dia dentro da sala de aula. Então, nós estamos formando pessoas, os próximos... Quem é o próximo Brasil? Vamos colocar assim, daqui 20 anos. Quem é o próximo Brasil? Como nós estamos formando essas pessoas? E falando emocionalmente... Você acha que a escola pode, ao invés de formar, deformar? É isso? Nós estamos deformando, né? É tanto que os índices são alarmantes. Abandono da faculdade, abandono da escola, do ensino médio, abandono do ensino fundamental. Porque, peraí, o que está acontecendo com o nosso país? E já vem acontecendo há muito tempo. E essa é a causa. É por isso que eu estou aqui agora, porque como voluntário eu não vivo disso, eu não quero ganhar nada, eu quero fazer algo, né, para que essa dor não aconteça, né, da forma como está acontecendo, ou diminuir essa dor de jovens que estão iniciando e não tem quem lute por eles, né? Eu acredito que é isso. Ok, recentemente o presidente da República, Jair Bolsonaro, baixou uma medida provisória que chama Medida Provisória da Liberdade. Uma das novidades dessa medida provisória é a gratuidade da carteira do estudante, sim, que prevê, né, a distribuição da carteira de estudante de forma gratuita para todo mundo no Brasil uma das motivações é justamente o esvaziamento das entidades representativas dos estudantes, a UNE, a UMES, a URBS, a minha também, né? Você acha que isso é correto, então, essa posição? Bom, vamos lá. Eu acredito que tem a solução prática e a ação base, né? O porquê foi feita e como isso resulta. Tem ótimas consequências nessa MP. Eu defendo, sim,
a virtualização da carteirinha estudantil. Eu não acredito que o estudante tenha que pagar obrigatoriamente por isso. Isso é meio que limitar o acesso a uma lei que é dos estudantes. Então eu defendo sim, inclusive nós paramos as vendas dos documentos estudantis, abandonamos desde o momento que saiu a MP da Liberdade. Nós poderíamos continuar vendo, mas não. Você continua estudando? Você é estudante ainda? Sim, continuo estudando. Você faz o quê? Eu faço pós-graduação na área de publicidade. Ah, ok. Então, qual o papel? As entidades, por exemplo, a UNE, você acha que ela é útil, ela é importante para a educação brasileira? Ela ajuda, de algum modo, a melhorar as políticas públicas e, portanto, as possibilidades de aprendizado, da qualificação da educação no país? Eu não quero ferir a nenhuma organização e eu gostaria de falar no sentido da base mesmo, do porquê que alguém ou alguma organização é útil, né? No momento que aquela organização ela tem, como estamos aqui falando de iniciativas práticas e que realmente ajudam as pessoas, no momento que um ser humano te ajuda, no momento que ele trabalha por você ou uma organização trabalha por você, ele é útil, né? Ele é necessário. Mas no momento que a organização ela pega apenas um viés ideológico ou fala sobre política ou defende alguma coisa que não é prática, no nosso caso, que é na área estudantil, se deixa instrumentalizar por alguma ideologia estranha à educação. Para que existir, né? Uhum. Então, acredito que é uma decisão. A organização ela só é útil no momento, ou por enquanto, ela está, no momento que ela está fazendo isso. Desculpa, eu confundi as palavras. Enquanto ela está fazendo algo, ela é útil. Quando ela não faz, ela é útil. Ela pode se tornar útil de novo e deixar de ser, mas isso são escolhas, assim como nós, seres humanos, escolhemos no relacionamento fazer e ter atitudes. No momento que nós paramos, nós não estamos sendo úteis. Não uma entidade seria, vou tentar traduzir o que você está falando aqui para o nosso telespectador. Seria o quê? Uma entidade, com movimento, qualquer representação é útil desde que ela induz, né, ou conduz os seus representados aos objetivos de interesse dos representados. Lindo! É incrível. Na medida em que ela utiliza os representados para ter outros objetivos estranhos aos representados, ela perde a sua... Perde a representatividade, né? Sua utilidade, sua representatividade. Com certeza. Perfeito. Nesse ponto aí, eu gostaria só de agregar uma questão. Eu defendo que todo esse processo da carteirinha seja online, mas eu defendo também que haja o corte total das possibilidades de alguém fazer uma carteirinha falsificada. Eu fiz uma matéria investigativa com apoio de uma TV e por descuido, assim, por acidente, eles me identificaram, me colocaram meu nome, me mostraram lá como sendo o denunciante. Eu tive que sair de Goiânia por 6 meses, para o senhor ter ideia da máfia. E todos os ingressos no país hoje são ingressos super caros, inflacionados, por conta de que 80% são estudantes. Na verdade não são, mas né, vamos crucificar o pecado e não o pecador. Pessoas adquirem carteirinha porque ainda está aberto para que seja feita a falsificação. Então eu defendo sim que estudantes tenham acesso gratuito às carteirinhas, mas defendo também que seja cortado de qualquer forma alguma organização fazê-la. Como é que você vai fazer para que esse aplicativo não se torne outra coisa? Porque hoje a gente pode resolver muitas dúvidas com o Facebook, né? O próprio WhatsApp permite que alunos e professores se comuniquem por meio de grupos, né, e tal. Só que as pessoas acabam, hoje no WhatsApp a gente cria um grupo e fala, esse grupo é para isso. Aí daí a pouquinho alguém começa a postar outras coisas, postar show, postar fotografia, piadas e outras coisas, mas desvirtua, né? Sim. O que você vai fazer para o seu aplicativo não incorrer uma rede de conversa, né? Um fórum. Desvirtuamentos. Toda plataforma ela tem políticas de conduta, né? O usuário, no momento que está se cadastrando, ele confirma essas políticas e confirma que entendeu as políticas de conduta ali dentro. Então, caso o estudante não queira estar ali pelo objetivo certo, né? O certo é o objetivo da ferramenta, no caso, a gente alerta, né? Notifica e, possivelmente, a gente afasta temporariamente o usuário. Corta ele do aplicativo, né? Você viu aí que o governo também está lançando um programa de criação de escolas militares. Aliás, vários estados já têm essa experiência implantada, Goiás, Distrito Federal. Como é que você vê essa realidade de escolas militares? Esse sistema de ensino pode melhorar os índices de qualidade da educação pública brasileira? Eu não sou nenhum conhecedor como usuário, mas eu sou um tremendo admirador das metodologias adotadas dentro da escola militar,
porque ele mexe muito com aquela base, né? A escola militar mexe muito com a base da disciplina e traz ali um senso patriota, traz um senso de responsabilidade. Não é tão solto quanto, né, assim, a ver... Você acha que as escolas que não são militares deixam meio solto para o estudante estudar e por isso eles acabam não aprendendo, passam pela escola sem aprender? Eu acredito que deixa a desejar no ponto da preocupação. Né? Ali o estudante, pelo que eu conheço da escola militar, não sou um conhecedor a fundo, o estudante ali dentro ele tem que seguir uma disciplina. E ele também tem que defender algumas coisas que é relacionada a, inclusive, patriotismo, né? Então tem toda essa pegada. E esse amor à pátria que é disseminado, esse código de conduta, ele traz sim uma evolução de consciência de cidadão para dentro da escola. Então acho que fica bem diplomático mesmo. Olha, fez errado, você é punido, o que não acontece nas outras escolas. Você tem pancada no professor, à solta, você tem muita coisa permitida entrar dentro da escola, não tem revista. Então, assim, é um meio menos controlado no sentido benéfico, eu falo. Na verdade, o que você está dizendo assim, a democracia que se instaurou muito nas escolas públicas pelo país afora, não é bem uma democracia, mas é um democratismo, um exagero de liberdade que leva as pessoas ao espontaneísmo e o desrespeito. Quer dizer, a pessoa não aprende e começa a jogar a culpa nos outros porque não aprendeu. O aluno meio que tem um poder assim, ele tem autonomia, meio que tem essa sensação de autonomia de poder fazer do ambiente ali o que ele bem quer. E eu já discordo, porque a escola tem um objetivo muito claro e tem outros, democrático, né? Tem muitos estudantes com vários objetivos, mas não é respeitado às vezes pelos alunos. Você alegou você disse que teve muita dificuldade para aprender na escola e tal. Você acha que foi por causa disso que você se sentiu meio assim, eu estudo se eu quiser e tal? Não, eu tive muita dificuldade, meu pai sempre me cobrou, então mesmo que não tinha uma disciplina de cobrar isso dentro da escola, meio que metodológica ali, não, olha, você tem que respeitar essas limitações, eu poderia ficar à toa dentro da escola, mas chegando em casa meus pais me cobravam, então eu acredito que essa disciplina eu tive um apoio em casa, mas a minha dificuldade mesmo foi na forma que eu absorvi esse conhecimento. O monólogo, eu nunca fui atraído muito pelo monólogo, eu fico dislexo e eu preciso visualizar aquele cenário, eu preciso entender, eu preciso praticar aquilo, né, em real time, ao vivo, e dentro da sala de aula, quando o professor não tem apoio dos alunos, não há como ter uma oficina. Você tem um professor brigando pela atenção, um professor lutando contra uma maré gigante para passar informação. Então, são vários fatores, né, que implicam num não sucesso do estudante. Você acha que a pessoa, para aprender, então, precisa de uma disciplina? Para ter a disciplina, precisa ter uma estrutura que obrigue, de certo modo, as pessoas a cumprir certo padrão de conduta. Sim. Não é? Isso é necessário mesmo para a pessoa aprender? Sem isso, as pessoas acabam se dispersando e não estudam devidamente? Eu acredito que é o alinhamento de vários fatores. Todos os estudantes que estão dentro da sala de aula precisam respeitar a sala de aula. Eu acredito na disciplina até esse ponto e acredito na liberdade de acesso ao conhecimento, na escolha e no protagonismo de como eu quero aprender aquele conteúdo. Acredito que a liberdade tem que entrar aí. No momento que eu não estou aprendendo, não estou conseguindo absorver o conhecimento, acabou ali a meta, o objetivo, né? Não tem como... O objetivo é ensinar. Se eu não estou aprendendo, e agora? Né? Então, acredito que formatar o conhecimento de acordo com cada estudante, dando acesso para ele protagonizar ali, entender a forma que ele aprende. Como é que você vê o professor nesse processo? O professor é fundamental? Totalmente, mas como um guia. Como um guia. Como um guia. Agora, como é que o professor consegue personalizar, digamos assim, o atendimento ao estudante se ele tem 5, 6 turmas, sei lá, 200, 300 alunos para atender? Okay. Como é que ele faz? Ele acaba sendo levado a tratar todo mundo mais ou menos padronizado, porque se ele for dar um tratamento diferenciado para cada aluno, ele fica doido. Não? O senhor acredita que eu vou falar sobre um método, uma filosofia de ensino chamada OBE, que coincidentemente é o mesmo nome da organização. Se chama a abreviação de Outcome Based Education. Por favor, pesquise isso no Wikipedia. Desde os anos 1994, os Estados Unidos adotou esse método de ensino. Como que funciona? Traduzindo, educação baseada no resultado. Quer dizer, não importa o método que você adota,
contanto que o estudante atinja o resultado ou o foco de resultado que ele tem, ou que a instituição tenha, que ele aprenda, né? Vale tudo. Então, quando você tem essa pegada de, poxa, não importa o método que ele vai aprender, ele pode escolher o método. O que importa é que ele atinja esse resultado. Então, o estudante começa a ser mais protagonista, de começar a escolher melhor como ele vai estudar, como ele vai aprender. O professor, ele não segura o rosto ali do estudante e fica fazendo um monólogo. Ele deixa isso mais aberto. Olha, é o seguinte, quem gosta no monólogo, poxa, fica aqui. Quem quer aprender a base de leitura, fica aqui. Mas todos vocês devem me trazer o mesmo resultado, que é o aprendizado. E aí eles avaliam isso. Então, os principais países que estão no topo do ranking, eles são mais abertos a você decidir como quer aprender, mas você é responsável por aplicar aquilo ali e mostrar que você aprendeu. É mais ou menos nesse sentido, eu não tenho Agora, essa propriedade atitude para falar. não é mais uma atitude das famílias, não é? As famílias que têm que também preparar, digamos assim, seus filhos para chegar na escola com essa disposição de aprender? Porque muitas vezes a gente vê também que as famílias abandonam o filho, manda para a escola e acha que a escola vai dar conta de tudo. Eu vou falar um negócio para o senhor, professor. Eu acho que cada vez mais o nosso cenário vai ser assim. Porque qual que é a base, né? A base psicológica, emocional que os pais brasileiros os novos pais estão adotando hoje, né? A educação das criancinhas bem pequenas mesmo é a Peppa Pig, como é que é? A galinha pintadinha. Então, cada vez mais eu vejo, essa é uma leitura, uma opinião particular, eu vejo que os pais estão terceirizando e focando mais ali em trabalho, focando mais no seu lifestyle. Você acha que a Peppa e Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha não educam, não são... Não, educam, é incrível, eu acho que é um ambiente muito criativo. Não é todo mundo que tem acesso também. Sim, né? claro. Uhum. Eu falo no sentido de que os pais eles estão terceirizando um pouco dessa criação. Né? O que não acontecia antigamente, porque a mãe era mais do lar, assim, percentualmente a mãe ficava mais em casa, ela cuidava da educação, ela trazia princípios, ela estava ali no dia a dia, né? Quando a criança machuca, ela está ali, quando a criança chora, está ali, quando faz uma coisa errada também está ali para aquela varinha boa que eu defendo também, que é disciplinar, não é espancamento. Então, assim, eu acredito muito nesse sentido de que o país e o mundo está se distanciando um pouco, automatizando os processos, seguindo todo o restante. Tudo está sendo automatizado e a educação familiar também está sendo um pouquinho terceirizada. Entendi. Olha, muito bom. Acabou o nosso programa, vamos ter que encerrar. Eu quero agradecer aqui o Shalom Santos. Muito obrigado, Shalom. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E é bom ver que pessoas como o senhor estão dando oportunidades para novas iniciativas e tão jovens, né? Então, agradeço de coração. Ok, muito obrigado. Obrigado para você que nos acompanhou. Um grande abraço, boa noite, até a próxima.